Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 14 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 6, versículos de 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, serei medidos vós também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a liturgia ela nos apresenta uma situação em que Jesus diz que nós devemos ser generosos, devemos ser misericordiosos. Mas é importante que a gente entenda esse pedido de Jesus, porque ele inicia essa leitura dizendo que sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Então, quando Jesus nos pede algo, é porque Ele próprio já o fez. Porque o próprio Jesus já se antecipou. Nós devemos tomar a consciência de que, se perdoamos alguém, é porque o próprio Deus já nos perdoou antes. Se nós deixamos de julgar alguém, é porque o próprio Deus já nos absolveu. E Jesus aqui nos apresenta que o Pai é misericordioso. Às vezes, nós queremos fazer uma leitura dizendo como a palavra de Jesus é dura, como a palavra de Jesus é pesada, e eu não vou conseguir. Realmente, se eu tivesse que perdoar primeiro, provavelmente eu não teria essa condição. Se eu deveria aprender a não julgar as pessoas primeiro, realmente a minha limitação não iria me permitir isso. Mas o que Jesus nos apresenta é que, se devemos ser generosos, se devemos ser misericordiosos com os outros, é porque Deus assim o fez antes. Antes mesmo que eu cometesse os meus erros, o próprio Deus já olhou para mim e já me absolveu. E nós devemos ter essa mesma objetividade, essa generosidade, ser misericordioso com o próximo, como Jesus é conosco. Jesus nos dá uma condição de que, se tudo isso que fizermos será colocado em nós, uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante da graça de Deus. Porque se Ele já foi misericordioso com a gente e nós replicamos essa misericórdia, não existe a troca de favor, mas sim o entendimento de que esse Deus é amor, Ele ainda mais nos dará o dobro, o triplo. Porque aqui se faz a promessa, uma medida boa, uma medida cheia,
recalcada, transbordante. Porque ele diz que com a mesma medida em que apliquemos aos outros, essa será derramada em nós. Então, se nós aprendemos a amar mais, essa medida do amor será transbordante em nossa vida. Nós devemos aprender que com Deus nós não trocamos, com Deus nós não barganhamos, porque Deus nos amou primeiro e nos amou de maneira maior, porque, como diz a palavra, Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida. E Jesus, amando a cada um de nós, se entregou à cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Deus fez tudo antecipado. Eu não preciso fazer troca com Deus, porque Ele me amou, porque Ele me perdoou, porque Ele me encheu de graça. O que eu preciso fazer é reconhecer esse amor, é reconhecer essa misericórdia, reconhecer esse derramar de graça na minha vida e levar todas essas maravilhas ao meu próximo. Por mais difícil que seja, não somos nós que devemos apontar os dedos para as falhas dos outros, mas é necessário que nós reconheçamos o nosso erro, as nossas fragilidades e continuemos nos ajoelhando e pedindo a Jesus: tenha piedade de mim, porque eu tenho uma trave em meus olhos. E só depois que eu conseguir tirar dessa trave dos meus olhos é que eu vou poder ajudar a tirar o cisco do olho do meu irmão. Nos é necessário que nós mudemos os nossos pensamentos com relação ao que eu faço. Quantas e quantas vezes é mais fácil julgar o que o outro vai fazer com aquilo que eu estou dando, do que propriamente aceitar que, mesmo eu não querendo perdoar, o Deus olhou com a misericórdia e enviou o seu próprio Filho para perdoar a todos. Mas é necessário que nós bebamos dessa água da misericórdia para que ela flua de maneira correta em direção ao próximo, que muitas vezes ele não teve acesso a essa água da misericórdia, a essa água do batismo que nos renovou e que nos lavou de todo o pecado. É necessário que nós possamos entender que se eu perdoar alguém, isso não irá me diminuir e nem irá aumentar o meu olhar, o olhar de Deus para mim, o olhar de Deus na minha vida, porque Ele próprio já o fez mesmo antes de eu ter perdoado. Que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana de perdão, seja uma semana de misericórdia para todos com aqueles que aproximarmos de nós. Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até amanhã.